O que eu quero mostrar para vocês aqui logo no início, antes da gente começar esse passo a passo aqui, ensinando para vocês como fazer essa linda bancada. Primeiro é o modelo que a gente escolheu para fazer essa bancada. Calacata Altíssimo Satin da Bianco Gresse. Esse porcelanato lindo demais. Esse aqui é um acetinado, tá? Essa aqui é uma das peças. Olha a outra aqui no canto também que a gente vai utilizar, ó. Olha que veios lindos que tem essa peça. Essa aqui ela tem 1,20 por 1,20, tá? Essa peça, como eu falei, uma acetinada, uma peça retificada, tá? E é o porcelanato que a gente escolheu para fazer essa bancada aqui em porcelanato. As ferramentas, pessoal, que a gente vai utilizar para desenvolver esse trabalho são essas aqui, ó. Vou utilizar um lápis, uma trena, tá? Esquadro, tenho duas espátulas aqui, serra mármore, ferramenta obrigatória para fazer esse tipo de trabalho, tá certo? O disco que eu gosto de utilizar para fazer os cortes é um disco específico para porcelanato, bem fininho. Esse aqui é um disco de polimento que a gente utiliza na lixadeira, tá? Que depois que a gente faz o corte do 45 com esse disco, com a serra mármore, a gente utiliza esse disco aqui na lixadeira para fazer o polimento e ficar um acabamento bem legal nas quinas, tá? Na quina do porcelanato. Massa plástica para fazer o travamento e também o acabamento dessa nossa bancada em porcelanato. Então, basicamente, as ferramentas que a gente precisa para desenvolver um trabalho desse são essas aqui. Já defini que a minha bancada, que a gente vai fazer aqui, ela tem 1,20, que é o tamanho da própria peça, por 60 de largura, que é o que a gente vai fazer nessa pia aqui. O meu frontão vai ter 15 de altura, já depois que estiver na fase da instalação vocês vão verificar isso daqui com a gente. E a minha saia, né, como muitos conhecem, vai ficar com 10 centímetros de tamanho. O que eu fiz aqui que eu quero mostrar para vocês? Eu já defini aqui o tamanho da minha cuba, aonde vai ficar lá, que também vou fazer esculpida na própria peça do porcelanato. Não vai ser uma cuba de inox ou uma cuba de sobrepor, por exemplo, de louça. Vai ser da própria peça mesmo do porcelanato. Achei o meu centro aqui, já defini que ela tem 30 por 45. Vou cortar isso daqui também com a serra mármore. E essa própria peça que eu cortar já vai ser a base e o fundo dessa minha cuba aqui. Depois eu vou mostrar para vocês os 45 que a gente vai cortar aqui. E nesse caso, o que de fato agora eu vou começar a fazer, que eu quero que vocês também acompanhem, é o corte do 45. A gente já cortou todas as peças retas, que eu mostrei para vocês a gente utilizando a riscadeira para fazer o corte das peças, os cortes retos, a gente utiliza a riscadeira. E quando é um corte em 45 graus, que é o nosso caso, que vai ser desse lado aqui e as outras peças também, eu vou utilizar a serra mármore. Vem comigo, acompanha que eu vou mostrar para vocês agora o corte do 45 graus aqui. Fiz todos os cortes nas peças, utilizando a serra mármore para fazer o corte 45. E todas elas já estão cortadas, essa vai ser a minha base. Fiz o corte aqui do tampo, onde vai ser a cuba, esculpida também. Essa parte aqui vai ser o frontão de 15, tá certo? Essa aqui vai ser a saia. Já fiz os 45 nela, tá? Ó, já fiz o corte em 45 graus com a serra mármore, tá? Em todas elas, em todas essas peças onde vai pegar o 45. E agora o que eu vou fazer? Lembra do disquinho lá no início do vídeo que eu mostrei para vocês de material que eu utilizaria para polimento de porcelanato? Já coloquei ele aqui na lixadeira, já está no jeito, já está no esquema. Vou fazer agora o polimento dessa quina aqui, ó. Tá? Cortei o 45 com a serra mármore, só que eu não encostei até a quina do esmalte aqui, ó, do lado da peça, onde está o desenho. Eu tirei a parte marrom, a parte da argila aqui de trás, até 1 milímetro antes de encostar na parte aqui do esmalte. O que eu faço agora? Pego a lixadeira com polimento e venho polindo para deixar um acabamento perfeito nessa quina 45 graus, para quando eu for fazer a colagem das peças, fazendo a montagem, a hora que eu encostar aqui, ó, uma peça na outra, ficar um 45 graus perfeito para o acabamento, tá certo? Então, acompanha aí, vou fazer agora o polimento delas e já mostro para vocês como ficou.
chegamos numa fase aqui agora bem interessante, né, esse nosso passo a passo aqui de como fazer essa bancada em porcelanato. Já fiz todos os cortes, né, tanto o corte reto usando a riscadeira, quanto o corte em 45 e fazendo também um polimento das peças no 45 graus. Tá certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a colar as peças nos seus devidos lugares. Como eu mostrei para vocês bem no início, aqui a gente vai ser uma cuba esculpida do próprio modelo do porcelanato. Já fiz o 45 aqui, já fiz o 45 na peça, vou fazer a colagem agora. Existem diversas formas de você trabalhar e fazer a colagem dela. Eu gosto de trabalhar dessa forma quando eu faço as bancadas para mim, que é o que eu estou mostrando para vocês aqui. Gosto de utilizar massa plástica, porque fica bem travada, fica bem segura e depois ainda coloco alguns reforços com o próprio porcelanato na peça por trás, tá? Que aí vai dar uma resistência ainda mais na minha peça, na minha bancada, tá? Então uso massa plástica, uso o catalisador que já vem no kit para fazer a colagem e fazer os acabamentos também depois dos 45 nas junções, também a massa plástica. Então, quero que vocês acompanhem comigo agora, vou fazer essas colagens aqui